E as eleições terminaram na Venezuela com resultado conhecido. Sempre o único resultado possível numa ditadura é o ditador vencendo as eleições. Então era óbvio que o Maduro seria o vencedor dessa eleição. Ele se proclamou o vencedor. Para começo de conversa, não precisa nem ficar falando da teoria da conspiração, não precisa ser um teórico da conspiração. Que povo que vai reeleger o seu líder quando este líder entregou um país onde as pessoas ficaram mais magras porque estão comendo cada vez menos? Quando a gente vê fotos de supermercado, vídeos de supermercado na Venezuela, em Cuba também, com as prateleiras vazias, faltando um monte de coisas, a economia quebrada, o povo sem poder de compra, cada vez mais miserável, o regime socializando a pobreza extrema, pessoal desempregado. Como, em sua sã consciência, alguém pode nos convencer que os venezuelanos estão adorando se ferrar, adorando viver na miséria, comendo cada vez menos, só de barrigudo lá só tem o Maduro e seu entorno, os caras, os barrigudinhos, porque o resto da população emagreceu. Então, é impossível você conceber que o povo de lá está adorando essa vida miserável que o Maduro entregou. Tá? Então, simplesmente inverossímil, na minha opinião, esse cenário. E o que me tranquiliza é que na América Latina, vários países não estão aceitando, estão cobrando transparência da ditadura venezuelana. Quais países? Aqui na América, os países latinos. Argentina, Costa Rica, Equador, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e República Dominicana. E o Brasil, infelizmente, e de forma previsível pelo menos para mim, está com aquela postura tão cautelosa, mas tão cautelosa, que para mim beira a má fé, beira a desonestidade intelectual. É pelo fato de haver um alinhamento ideológico absurdo, eles fingirem que lá ainda existe alguma forma de democracia, que não existe. Desde que o Chávez assumiu a Venezuela, acabou a democracia. O exército foi aparelhado, o judiciário foi aparelhado, tudo está dominado pelo tirano. Ele só sai depois que morrer. O Chávez só saiu porque morreu. E para mim, o Maduro só vai sair se morrer. Eu não sei se é pessimismo da minha parte ou não, mas eu acho que eu acho que é realismo. Eu não vejo como se derrotar a ditadura de Maduro com processos democráticos como uma eleição, por exemplo. Justamente pelo fato de o Estado estar completamente dominado por ele. A única forma realista que eu enxergo da Venezuela voltar a ser uma democracia, para mim, posso estar errado, é uma opinião, mas para mim seria alguma potência internacional, uma potência bélica tipo os Estados Unidos, simplesmente atacando e tirando na marra esses ditadores do poder. Porque não é só o Maduro, é todo o entorno ditatorial que ele colocou nas instituições de Estado. Para mim, só assim, para a Venezuela ter alguma não, seria para mim a única forma, na verdade, de restabelecer a democracia. É tirando na marra, a partir da guerra, criada por um país mais forte belicamente, para que isso seja uma realidade para os venezuelanos. Na base de processos democráticos, eu pelo menos não vejo a menor chance. Vai ser sempre teatrinho de quinta categoria. Eu não sei se é um exagero da minha parte, mas eu realmente não consigo ver outra possibilidade. O cara tem o exército e o judiciário dominado. O povo, para mim, não tem o que fazer. Sendo bem pragmático, bem realista, eu não vejo saída para a Venezuela. Assim como para Cuba, para mim é a mesma situação. Bom, então vamos pegar aqui a linha do tempo, com notícias de sábado até o dia de hoje sobre esse tema das eleições da Venezuela. Vamos pegar aqui a primeira reportagem que eu quero começar analisando com vocês. Até aqui, tranquilo, disse Celso Amorim sobre reuniões pré-eleições na Venezuela. Então essa notícia aqui é do dia 27, é do sábado. Para ele, tudo tranquilo, né? O teatrinho de quinta categoria, como se ninguém soubesse disso, né? Eu fico com a impressão de que essas pessoas fingem, porque eu acho que nem elas acreditam na lisura do processo. Eu me refiro aos petistas. Eu acho que nem eles acreditam. Mas eles também não podem falar, não, realmente lá é uma ditadura, não, eles não podem, eles têm que fingir que acreditam que lá é democracia. Esse que é meu ponto de vista. Eles fingem, porque é ridículo se eles falassem a verdade. Não, realmente lá é ditadura, mas ó, eu gosto do cara, é gente boa, eu quero que continue. Outra, reconhecerei resultado do órgão eleitoral da Venezuela, diz Maduro.
Claro que ele vai reconhecer. Tá dominado. Ele vai ser declarado vencedor. Com ou sem voto, o vencedor vai ser sempre ele, enquanto ele estiver vivo. É claro que ele vai reconhecer. E quando ele fala isso, ele já cobra que os outros também aceitem o resultado, porque ele vai aceitar. Claro, o resultado super justo, super imparcial, lisura completa, né? Aqui eu trouxe uma publicação do pessoal lá na Venezuela filmando um caos que ocorreu. Em alguns pontos no dia da eleição, teve sim quebra-quebra, pancadaria, gente armada, houve confusão. Embora a nossa imprensa estivesse jurando de que estava tudo tranquilaço lá na Venezuela. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a Folha de São Paulo sendo desmentida pelo próprio povo. Evo Morales, outro tirano da América Latina do Foro de São Paulo. Maduro vai vencer e depois vão dizer que foi fraude. É, claro, sim. Quem tem honestidade intelectual vai falar que foi fraude. Quem não tem, quem é bajulador de tiranos, né, vai falar que, puta, foi super democrático. Essa eleição mostrou a força da democracia da Venezuela. Eu não acredito nisso, eu não tô dando uma notícia. Minha opinião pode estar equivocada, pode. Eu não estou dando notícia. Pra mim, Vinícius, só uma pessoa muito ingênua ou com muita má fé pra falar que tem democracia na Venezuela. Tá? Tem que ser muito ingênua no melhor cenário. E no pior é questão de caráter mesmo, de hipocrisia, de cegueira ideológica, assim, vários são os fatores para explicar quem pelo menos fala da boca para fora que Venezuela é democracia. Que muitos eu sinto que só fala da boca para fora, nem eles acreditam. Eu espero que pelo menos nisso eu esteja certo. Pelo menos no seu íntimo haja pelo menos uma honestidade intelectual, ainda que não seja verbalizada, mas que no íntimo eles falam, não, realmente, isso aqui é uma tirania, mas deixa eu ficar quietinho, porque, porra, o cara é da minha ideologia, né? Dane-se o povo, dane-se, o que importa é o regime. Outra, matéria do dia 28, ontem, domingo. Venezuela. Opositora acusa órgão eleitoral de parar de transmitir apurações de votos. Há um número significativo de centros de votação onde estão removendo nossas testemunhas, afirma Solórzano. Aí eu fiz aqui o seguinte comentário. Deixa eu tentar adivinhar. Isso foi ontem, antes de ter o resultado. Quando a apuração voltar, Maduro terá magicamente passado o seu opositor. Será que vou acertar? É claro que eu ia acertar, como acertei, né? Quando voltou, já veio proclamado que o vitorioso foi o ditador da Venezuela que domina o judiciário e domina as forças armadas. Surpresa pra alguém? Eu acho só pra quem finge espanto, só pra quem tem desonestidade intelectual do meu ponto de vista. Outra, já de hoje, dia 29, Conselho Eleitoral anuncia a vitória de Maduro na Venezuela. Isso aqui é da madrugada de hoje, tá? 1 da manhã. Ditador recebeu um pouco mais de 5 milhões de votos. Sim, com certeza, com certeza. Contra 4,4 milhões do seu opositor. E aqui eu coloquei o seguinte. O ditador derrotado foi anunciado vitorioso. Sim, como em qualquer ditadura, a vitória vem na marra. Vem na marra. É sabido sempre o vencedor. O Celso Amorim já aplaudiu a força da democracia da Venezuela? Então essa pergunta eu fiz no começo do dia de hoje, né? Mas por enquanto ele não aplaudiu, graças a Deus. Graças a Deus falou que lá é baita de uma democracia, mas por enquanto estão numa posição tão conservadora, mas tão prudente, que pra mim beira, digamos assim, não sei se conluio seria a palavra, mas é passar pano pra um ditador. Sabe, essa cautela extremada, pra mim, é pra abrir a possibilidade, não, ó, vamos parar pra pensar, porque pode ter sido bem justo o processo mesmo. Dá margem pra isso. E pra ditadura, você não pode dar, pelo menos pra mim, no meu ponto de vista, pra ditadura você não pode dar benefício da dúvida. Ditador não tem compromisso com a verdade, nem muito menos com a democracia, com os processos democráticos, né? Outra de hoje, meia-noite, 1 da manhã também, de madrugada. Brasil vai aguardar disponibilidade de atas para reconhecer resultados. Bom, primeiro que eu acho que o Maduro não vai entregar todos os votos impressos. E se entregar, eu particularmente não acredito em nada que venha de ditador. Ditador sanguinário que prende e persegue opositores. Que isso piora ainda mais a condição do ditador. Que qualquer coisa que ele traga seja realmente o voto que foi impresso, que seja realmente tudo certinho. Eu vou ter sempre essa desconfiança. Não vou nunca poder cravar, não, isso aqui é mentiroso. Mas também eu não consigo acreditar em ditadores. Não consigo. Ainda mais aqueles que perseguem e matam opositores, que prendem opositores. Eu simplesmente, por questão moral, não consigo acreditar em ditadores. Outra. Governos latinos pedem transparência na apuração da eleição. E aqui foram 8 países, tá? Conforme eu falei até na introdução.
Argentina, Costa Rica, Equador, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e República Dominicana. E eu pergunto, cadê o Brasil? Está comemorando o resultado? Eu pergunto. Vai chancelar a vitória do Cafajeste? Vai aplaudir a pujança democrática da Venezuela? É o que eu estou esperando acontecer. E não vai me surpreender. Não vai. Aliás, é o que eu espero. No final das contas, depois de todo o teatro farsante, o PT vinha, ó, pô, foi tudo certinho. Eu não me espantaria com isso, e vocês? Deixem aí nos comentários. Outra, de hoje, 5 da manhã. Após vitória, Maduro pede respeito à Constituição e chama Milei de sádico. Como todo bom ditador, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com os fatos, zomba da nossa cara, surra a nossa inteligência, nos chama de trouxa na cara dura, porque ele sabe que ele está impune. Ele tem um sistema inteiro na mão, desde o exército até o judiciário. Então é cinismo no seu estado máximo. No estado máximo, lamentavelmente. De ontem, no finalzinho do dia de ontem, 28, às 22h49, Amorim espera que resultado das eleições seja respeitado na Venezuela. Quando eu li isso ontem, eu falei, cara, pra mim, posso estar errado, é opinião, não é notícia. Já tá preparando o terreninho, passando o pano pro ditador assumir. Fiquei com essa impressão, isso aqui é impressão. Já tá passando o pano pro ditador, que obviamente se proclamaria o vencedor, é óbvio. Já tá meio que assim, ó, galera, vamos respeitar, porque ó, foi super democrático, o protesto foi bem, a lisura foi comprovada, tudo certinho, tudo certinho. Então vamos aceitar, galera, vamos aceitar porque, olha, é aceita que dói menos. É mais ou menos esse o recado que eu entendi dele. E aí eu falei até o seguinte, assim, claro, com voto ou sem voto, o ditador leva, e ainda temos que respeitar. Na minha opinião, afirmações como esta já significam uma passada de pano para o tirano chavista. Tipo assim, ó, vamos aceitar, beleza? E viva a democracia! É zombaria na cara dura. E infelizmente, é o que eu acho mesmo. Infelizmente. Aqui a CNN explica como que é o processo eleitoral na Venezuela. Então ele é composto de urna com voto impresso. E aqui no subtítulo, na linha fina, fala o seguinte, ó, modelo usado no país usa sistema eletrônico para apurar votos e cédulas físicas para auditar o resultado. Então, como lá tem o voto impresso, fazer a auditagem. Só que para isto, a ditadura da Venezuela tem que entregar todos os votos impressos, para que possa haver um escrutínio público, uma contagem pública. E aí a pergunta que fica, a ditadura vai ou não vai entregar na totalidade esses votos impressos para fazer a contagem física? O que vocês acham? CNN, ontem, de noite, Celso Amorim diz ser motivo de satisfação eleição na Venezuela ter ocorrido com tranquilidade. Ex-chanceler desembarcou em Caracas na sexta para acompanhar as eleições. Eu acho que ele não viu as redes sociais com o povo mostrando conflitos, o regime impedindo pessoas de votar, chavistas armados aterrorizando a galera. Circularam vídeos na internet. Eu acho que ele não viu, infelizmente ele não viu. Aí acabou... Não foi fake news, foi apenas um deslize. Ele acabou se equivocando aqui e falou que realmente lá foi muito tranquilo mesmo. Até coloquei, né, parece ser provocação. Estou aguardando ele parabenizar por mais uma eleição democrática na Venezuela. Aqui falei o seguinte, me utilizando da expressão da imprensa, né? Sem provas, né? A imprensa adora, sem provas, Bolsonaro fala tal coisa. Quando é da direita é tudo sem provas. Aí eu falei o seguinte, sem provas, Maduro se declara vencedor. Milei e Boric dizem que não reconhecerão eleições na Venezuela. O presidente argentino diz esperar que as Forças Armadas defendam a democracia e a vontade popular. E eu fiz uma pergunta retórica. E qual que é a posição do Lula? A gente sabe qual que é a posição do Lula. Ele gosta do Maduro, ele gosta do regime, ele gosta de Cuba, gosta do regime de Cuba. Eu fico com a impressão, espero estar errado, que o sonho do Lula seria ter um regime similar no Brasil e ele sendo o chefe. Tenho essa impressão, Deus queira que eu esteja completamente errado, mas o Lula me faz crer muito que essa minha suposição possa, quem sabe, ser verdade. Uma de hoje, 29/7, às 11 da manhã, 10h56. Não vou entrar numa de dizer que foi fraude, diz Celso Amorim. Não, claro, imagina. Até coloquei o seguinte, né? Claro que não, imagina, fraude, imagina, a Venezuela. Quem poderia cogitar que um ditador impopular pudesse fraudar uma eleição? Quem poderia imaginar, não é mesmo? É um escárnio. O PT não tem a dignidade de ter ao menos a empatia pelo povo sofredor da Venezuela. Os caras passaram um pano até não poder mais para o ditador. É uma democracia assim que o PT quer para o Brasil? Finalizo fazendo essa pergunta. É triste, galera.
O governo brasileiro ainda não falou, ó, o Maduro realmente venceu e não chancelou ainda, mas ele está muito hesitante em dar o nome certo, ditador Maduro. Eles não vão conseguir fazer isso, entendeu? Eu acho que se o governo Lula não assumir publicamente que o Maduro venceu, pra mim vai ser tipo um teatrinho das tesouras. Pro público falar isso só pra não pegar mal pro governo brasileiro, né? Mas nos bastidores tem a impressão que o Lula segue firme e forte ajudando o Maduro e sendo brother do cara. Tenho essa impressão. Brasil vai na contramão da região e silencia sobre suspeitas de fraude em eleição na Venezuela. Isso aqui é de hoje, meio-dia. E eu falei o seguinte, o governo brasileiro parece estar em êxtase com a vitória do ditador. É o Foro de São Paulo destruindo a democracia com sucesso em boa parte da América Latina. E aqui, o povo falando que a Folha mentiu, fake news. A Folha falou o seguinte, ó, termina horário de votação na Venezuela após dia sem incidentes. Aí o povo, que tá cansado de ser tratado como trouxa, falou o seguinte no Twitter, que o Twitter permite que os cidadãos identifiquem o que eles acham ser uma mentira para corrigir, para dar contexto. E aqui o que o pessoal colocou de contexto? Os cidadãos. A Folha diz que não houve incidentes na eleição, embora diversos perfis mostrem vídeos do exército impedindo eleitores de votar e expulsando observadores externos. As fontes confiáveis são raras, devido ao fato da Venezuela de Maduro ser uma ditadura sem imprensa livre. Que invertida a Folha levou da população, hein? Eu também não acredito nessa manchete da Folha e acho que está completamente equivocada. Se foi doloso ou culposo esse erro, eu não sei. Mas eu também não vejo respaldo com a realidade nessa chamada da Folha de São Paulo. Rubens Barbosa, que é um ex-embaixador, falou o seguinte: ida de Celso Amorim à Venezuela foi um erro. E aqui eu trouxe algumas aspas. A ideologia, se prevalecer, vai desgastar Lula e o governo de uma maneira muito violenta, disse Rubens Barbosa. Alguém tem alguma dúvida de que prevalecerá a ideologia? Aí já sou eu perguntando. Eles podem até fazer um teatro das tesouras, fingindo que, ó, não, sabe, fingindo pro público no que não concordou muito e tal, mas nos bastidores eu tenho a impressão que o apoio será total. Essa é a minha impressão. Outra, de hoje. Nem governo nem oposição comprovaram nada ainda na Venezuela, diz Amorim. Pra mim é passar pano pra ditadura. Não tem transparência. O sistema inteiro é dominado pelo cara. Esse tipo de declaração, pra mim, é passar pano pro tirano que levou na marra as eleições, que se autoproclamou vitorioso. E eu tenho a impressão de que isso não corrobora a realidade dos fatos. Porque, de novo, não queiram me convencer que os venezuelanos estão gostando de viver na miséria, comendo menos, com a economia quebrada, supermercados com prateleiras vazias, sem direito à liberdade de expressão, com direitos outros sendo caçados na prática, né? Eu não consigo acreditar que um povo ache que viver na zerda é a melhor coisa do mundo e por isso estão reelegendo. Isso não entra na minha cabeça. Simplesmente não entra. Outra também de hoje, das 16h54, quase agora, final da tarde. População protesta contra a reeleição contestada de Maduro na Venezuela. Manifestantes entoam cantos como "este governo vai cair". E isso na maior favela lá da Venezuela. Policiais acompanham o ato. E aqui, para fechar, galera, quero pegar uma notícia de agora, quase do momento que eu tô gravando esse vídeo, do G1, que foi atualizado aqui às 17h56, arredondando às 18 horas do dia 29, onde fala o seguinte: Amorim se reúne com Maduro em Caracas e vai falar com a oposição em seguida. Neste momento, final da tarde do dia 29/7, de acordo com o G1 do Grupo Globo, o que está acontecendo? Maduro diz que ganhou o pleito, a oposição, por sua vez, se declara vencedora. No meio desse turbilhão político, a posição do Brasil, de acordo com o G1, Grupo Globo, ainda é de cautela. Então, para mim, Vinícius, na minha opinião, cautela nesse momento é passar pano pro ditador. Essa é a minha opinião, é passar pano pra esse tirano. Simples assim. Graças a Deus, vários outros países aqui da América Latina, os 8 que eu já citei, entre eles a Argentina, já manifestaram que não enxergam o Maduro como vitorioso e cobram transparência. Graças a Deus que o Brasil está virando uma exceção não honrosa. De novo, uma exceção não honrosa, o Brasil. Pessoal, este foi o vídeo de hoje sobre esse assunto Venezuela, que ainda vai continuar. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, dos próximos capítulos, para ver a posição oficial do governo Lula, se vai ser de
repúdio contra um ditador ou não? Eu acho que não. Para mim vai seguir passando o pano. Essa é a minha impressão. E espero estar completamente errado. Coloque nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acharam desse resultado das eleições. Acham que foi um resultado correto ou não? Deixe nos comentários. O que vocês acharam da cobertura da imprensa nessas eleições e a forma como o governo Lula tem tratado com uma cautela tão extrema, do meu ponto de vista, que é injustificável. Bom, esse é meu ponto de vista. Aqui eu repercuti notícias da grande imprensa, não dei nenhuma notícia, eu apenas coloquei as minhas opiniões, portanto não dá pra falar em fake news, sendo que eu não dei uma notícia sequer, eu me respaldei o tempo inteiro por matérias da grande imprensa e fui dando o meu ponto de vista. E coloquem nos comentários o ponto de vista de vocês. Pessoal, é isso. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas redes e até o próximo vídeo.